diz respeito à nossa própria felicidade. Aí ela vai longe. Ela vai, né? Ela pega. Ela pegou pesado, eu não usei batinho, que agora há pouco eu vou usar outro. Pegou pesado ali. Né? Ela puxa, o negócio cai a orelhinha mesmo. Puxou a orelha, né? Dever inquérito. Não nos é lícito postergar qualquer que seja justificativa. E faz sentido isso. Né? Então são assuntos que dizem respeito a nós, ao mundo que a gente vive. Não é? A nossa interação com esse mundo, que vai mudar a forma como eu atuo no mundo, como eu convivo e trato com as outras pessoas. Seu Flávio. Pela experiência, o iniciante, qual o livro que ele deve ler para começar a ter um encaminhamento? Para ter um encaminhamento, obras básicas, livro dos Espíritos. Pode começar pelo que é o Espiritismo, né? Tem ali uma noção mais geral, mais sintética, né? A respeito de vários princípios da doutrina espírita, e partindo do que é o Espiritismo, livro dos Espíritos, que é a visão completa mesmo da doutrina. Desde a introdução e as 4 partes do livro dos Espíritos, a gente passa a ter essa visão bastante completa. E é um livro que é muito interessante de se ler. O que é o Espiritismo também tem essa característica, porque Kardec faz perguntas. Ele faz perguntas e os espíritos vão respondendo a essas perguntas. É um método bastante didático, porque muitas vezes as perguntas feitas por Kardec são perguntas que a gente faria, ou que pelo menos a gente fala, poxa, essa é uma dúvida que eu realmente tenho. Talvez a gente não tenha feito essa pergunta, mas a gente para e pensa, poxa, não é verdade que essa pergunta é interessante? Esse assunto não é importante mesmo, essa dúvida. Eu me lembro, partindo pulando um pouquinho do livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, não é o primeiro livro que se deve ler, porque ler na ordem, ou pegar o Evangelho, após o livro dos Espíritos, mas o livro dos Médiuns, né, é um material muito complementar mesmo, traz informações a respeito das comunicações, então é fundamental, a comunicação é base, a comunicação mediúnica é base da doutrina espírita, mas no Céu e no Inferno, logo no início do Céu e Inferno, Kardec ele começa a fazer um questionamento. Com licença, eu vou até pegar aqui o iníciozinho dele. Kardec fala logo no início, né, o seguinte: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. Quando eu li isso, eu falei, vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. Realmente eu vivo, eu penso, eu opero, né? Eu atuo. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Não, que é verdade, a gente morre. Que morremos não é menos certo. Mas depois da morte, pergunta ele, continuaremos a viver? Boa pergunta. Quando eu li isso, boa pergunta. Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Essa é uma tese que se impõe. E quando eu li isso, essa é uma tese que se impõe. Olha a pergunta dele, uma pergunta clara, uma pergunta direta. Isso é importante para mim saber. Eu vou viver depois dessa vida ou eu não vou viver? Eu estarei melhor ou estarei pior? Isso é uma tese que se impõe. Então, ele, nessa base das perguntas e respostas, no livro dos Espíritos, ele traz todo um método muito didático, onde ele faz perguntas que muitas vezes são perguntas que a gente tem, nós mesmos temos. O que é Deus? O
Que Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele vai fazendo essas perguntas que a gente vai se envolvendo e conhecendo a respeito do tema. Então, é algo até agradável, extremamente didático, que Kardec trouxe para nós, como pedagogo, como um professor. Kardec era e era, porque desencarnou, mas continua vivo e trabalhando. Muito bem, então, espíritas, amai os primeiro ensinamento, instruí-los, eis o segundo. E aí o Espírito de Verdade, ele continua trabalhando ali nos outros itens, 6, 7, 8, isso foi a base do item 5, 6, 7, 8, ele começa a trabalhar sobre alguns aspectos, principalmente envolvendo a questão da resignação, a questão das provas que a gente está passando hoje em dia, aqui na Terra. E aí ele faz uma colocação muito interessante, que é a seguinte, é que nós devemos fazer com que a nossa resignação chegue ao nível das nossas provas. Interessante isso. Então, estou passando por provas aqui na Terra. Está passando por provas, né? Passamos por provas e expiações. Provas e expiações. Foi o Marco que falou? Engraçado, toda vez que ele fala, está vendo como é que é? Alguém lá está respondendo lá para trás. Provas e expiações. Então, essa situação que a gente passa, ou provas e expiações, ou provas de forma genérica, abrangendo provas e expiações, essa situação que a gente passa impõe entre aspas, né, não há imposição, mas há uma necessidade de que nós busquemos, diante dessas dificuldades, nos resignarmos, não nos revoltarmos, não nos rebelarmos diante dessas provas. Então, se as provas estão nesse nível, e a nossa resignação está lá embaixo, diz lá o Espírito de Verdade, devemos fazer com que a nossa resignação alcance o nível das nossas provas. Porque se não alcançar, se estiver aqui, o que vai acontecer nesse espaço aqui? Um atraso. Reclamação, rebeldia, revolta, blasfêmia, está tudo aqui. E cada vez que a gente vai, tá a prova aqui e a resignação aqui. E cada vez que a gente vai e começa a reclamar, se revoltar, se rebelar, esse espaço vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E somos nós que acabamos sofrendo mais. E aí virá o atraso. O atraso. Quer dizer, o espírito não regride, não é isso, Marcos? O espírito não regride. Por quê? Por que ele não regride? Porque ele não perde O que ele adquiriu. o que aprendeu, não perde. Exatamente. Então, ele não regride. Mas também ele não consegue avançar. Ou avança muito devagarinho. Imagina como avança um espírito, porque a pessoa está passando por prova, não quer dizer, mesmo que ela esteja revoltada, ela está passando por uma experiência que de alguma forma vai servir para ela no futuro. Mas imagina a diferença da situação daquele que passa por uma prova e não a aceita. Naturalmente, quem não aceita a prova, né? Quem não é aprovado, o que acontece? Né? Tem que repetir. Tem que repetir. Tem que repetir. Para aquele que aceita, ele começa a se adiantar. E vai alcançar aquela situação tão almejada dele se harmonizar e ajudar na harmonia daqueles que ele ama muito mais rapidamente. Então, a diferença entre o aluno mais aplicado e o aluno menos aplicado, fazendo essa analogia, né, da escola, né, do aprendizado. Estamos todos aqui numa grande escola, não é isso? A encarnação não deixa também de ser um grande processo de aprendizado
para que o espírito alcance a sua serenidade, né? a felicidade em si. Então, buscar fazer com que a resignação alcance o nível das provas. Como? Como que a gente faz isso? Seguindo o guia e modelo. Seguindo o guia e modelo. Seguindo o guia e modelo. Exercitando com pequenas coisas. Com pequenas coisas. Não tentar fazer etapas grandes logo de cara. Não querer queimar etapas, né? Dar um passo por vez. Trabalhando, estudando, orando, praticando o que a gente está estudando. Através de todo esse processo, a gente vai, com certeza, compreendendo melhor, porque o estudo também faz isso. O estudo não permite que a pessoa consiga compreender melhor a situação que está passando? Não consegue até o estudo consegue diminuir a dor que o espírito está sofrendo? A dor que ele está passando é a dor que ele está passando. É lógico que quem não compreende, muitas vezes pode acabar não aceitando e, por não aceitar, agravando as suas próprias dores. Então, a compreensão também ajuda nesse processo. A gente entender a dor que a gente está vivendo e, com isso, então, passar por ela de uma maneira menos dolorosa nesse processo evolutivo. Então, essa questão de igualar o nível. E a dor, ela é um processo necessário para o espírito encarnado. Quem aqui já passou por alguma dor na vida? Quem já passou? Alguém que estão disputando aqui, ó. Estão disputando. Eu passei mais do que você. É complicado, né? A gente medir. Eu passei mais, eu passei menos. Pode ser, não sei. Diversos níveis de dor. Diversos níveis de dor, né? Diversos níveis de dor. Se a gente for procurar, sempre tem alguém que passou alguma coisa a mais do que nós. Então a dor faz parte. E a resignação da dor a resignação diante da dor é importante. A dor, disse o Espírito de Verdade ainda nessa página de estudo que nós estamos aqui analisando, foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Lá Jesus, né, antes de todo aquele processo de crucificação, ele ali passando com certeza por situações bastante dolorosas. E quando o espírito consegue vencer a dor, ele consegue encontrar situações de maior equilíbrio. E quem é que vem na ajuda? Na ajuda de quem se resigna? Quem vem? Alguém vem? Quando a gente está sofrendo e a gente entra lá num processo de resignação, tenta, né, fazer aquela aproximação que a gente estava falando, a gente está sozinho? Não. Os anjos consoladores, foi essa frase que eu peguei aqui para olhar, lhes virão enxugar as lágrimas, foi o que disse o Espírito de Verdade. Os anjos consoladores virão enxugar. Eles vêm. Às vezes a gente nem percebe. Tem vezes que a gente percebe, a gente está numa situação ali de dor, de repente a gente vê alguma coisa, sente uma coisa diferente. Tem gente que se sente mais, tem gente que se sente menos. Mas às vezes a gente nem nota que o Espírito está ali ajudando a gente. Não é só coisa. Mas está ali. Está ali. Às vezes não é em nenhum Espírito. São vários Espíritos que vêm ajudar. Pode ser vários Espíritos? Pode ser vários Espíritos. Eu já contei aqui casos
Tem lá no livro do reportagem, não vou contar o caso, só lembrar, um companheiro que estava lá adoentado e ele começou a pedir para a mãe ajuda. E a mãe foi lá ajudá-lo. Está lá no título, A Moléstia Salvadora. Foi lá ajudá-lo. Dar paz, porque ele estava lá adoentado. E aí, um espírito mais elevado chegou e disse, não ajuda ele não. Não dá paz nele não. Verdade, né? O espírito mais elevado falando para nós ajudar. Não, porque essa doença aí que eu coloquei. Porque ele estava desequilibrado e iria largar no dia seguinte a esposa, os filhos, para procurar, para viver com uma outra mulher. Iam para Petrópolis, o livro lá. E aí, como ele é um companheiro mais fraco do que mal, né? É porque a maldade em si é um estado transitório. Mas, então, eu atuei para que ele viesse a ter essa dor aí. Dois espíritos, a mãe tinha ele, e com certeza tinha outros espíritos ali. A mãe disse, não, mas ele é meu filho há 30 anos, e eu cuido da saúde dele há vários séculos, disse o outro. Cuido da saúde dele há vários séculos. Então, às vezes, os espíritos estão ali, nos ajudando. E se a gente se resigna, esse não estava nem resignado, esse ainda estava... Depois ele entrou num processo de mais compreensão, conforme narra Irmão X, pela fotografia de Chico Xavier. Mas se a pessoa está num nível de compreensão, os espíritos vêm enxugar as lágrimas, não é isso que eu falei? Os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas, porque a gente está conseguindo enfrentar essa dor com dignidade espiritual. E aí ele fala que aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são bem amados dele, espírito de verdade. Quem consegue carregar lá a sua dor? E mesmo carregando a dor, tem gente que carregando a dor ajuda os outros. Que exemplo, né? Às vezes a dor é muito maior e fala, não, mas a minha dor é muito grande. Como eu sofro. Cada um tem uma forma de encarar a dor. E tem gente que tem uma fortaleza, às vezes sofre uma dor muito maior do que a nossa, e tem uma fortaleza imensa, e consegue suportar não só a sua dor, como ainda trabalhar para o alívio da dor do próximo. Então, esse com certeza, nas suas dores, então, as lágrimas são completamente secadas pela ajuda espiritual, que é imensa. Todos são ajudados, mas uns conseguem realmente captar melhor e outros não, e uns acabam se mostrando até mais receptivos quando eles entram nessa situação de resignação. Então, diante da dor, pessoas com fortaleza, a ponto de ajudar os outros, tem esse olhar especial que o Espírito de Verdade fala aqui. Buscar, então, a solidariedade diante da dor. E ainda existe um aspecto muito interessante nisso tudo. Quando a gente está com dor, e a gente está com muita dor, aí eu estou em casa, lá na minha dor, curtindo a minha dor, eu acabo passando por uma situação mais complicada ou menos complicada do que quando eu estou com dor. Eu me levanto e saio e vou ajudar alguém que esteja com uma dor maior ou não até do que eu. Quando a gente desvia, o nosso olhar é questão de foco. Quando eu desvio o olhar e a concentração na minha própria dor e começo a olhar a dor do outro,
eu amenizo o meu próprio sofrimento. Então, o desenvolvimento da solidariedade, de eu buscar atuar diante da dor do meu próximo, diminui a minha própria dor. Solidariedade, tolerância diante da dor. A gente lembra da trilogia de Kardec, vocês lembram da sublime trilogia de Kardec? Trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho, solidariedade e tolerância. Diante de uma dor, de um sofrimento, agir solidariamente com relação ao próximo. A dor, eu posso estar com a minha dor e ele tem a dor dele. Eu vou solidariamente buscar ajudá-lo e a minha dor, eu acabo não focando na minha própria dor. Ela está ali, mas eu acabo não focando na minha própria dor. Trabalho, solidariedade, tolerância. Emmanuel, no livro Luz no Caminho, pela psicografia de Chico Xavier, ele fala que o trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa, a tolerância eleva. Trabalhando, melhoramos a nós mesmos, solidarizando-nos, engrandecemos o mundo, tolerando-nos, enriquecemos a vida. Para trabalhar com êxito, é indispensável obedecer à lei. Para solidarizar-nos com proveito, é preciso compreender o bem e cultivá-lo. Para tolerar de forma construtiva, é indispensável amar. Por isso, o Mestre Divino, há 2 milênios, falou para o mundo: amar meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Estarei convosco até o fim dos séculos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Luz Acima, falando a respeito do trabalho. E, meus irmãos, então, chegando agora ao fim desse nosso estudo, né, como a doutrina espírita modifica o nosso entendimento a respeito da vida, nos dá uma outra perspectiva. Através da doutrina espírita, nós compreendemos que esse corpo de carne é um corpo transitório, que a vida não vai se extinguir daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos, daqui a pouco tempo. Mas que quando essa vida corporal deixar de existir, eu vou continuar existindo. E eu vou poder, com certeza, através do tempo, através das reencarnações, ir depurando aquelas dificuldades que eu possuo, aqueles vícios que eu ainda trago, e me tornando, com certeza, um espírito muito mais equilibrado. A espiritualidade superior está aí presente. Os espíritos desencarnados estão aí nos apoiando o tempo todo. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, desde que recebeu as ordens do seu comando, espalham-se sobre toda a superfície terrestre. E semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam, como o som da trombeta, e o coro dos anjos se reúne. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Tomai da lira,
fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos, Jesus abençoe.